Oi, meu nome é Bia e eu criei esse canal para compartilhar dicas de desenho e de aquarela com vocês. Algum tempo atrás, eu fiz uma enquete no meu Instagram para saber qual assunto vocês queriam que fosse o próximo vídeo. E o assunto que ganhou foram os erros mais comuns cometidos por iniciantes em desenho. Então vamos lá! O primeiro erro mais comum que eu vejo em iniciantes de desenho e que eu fiz também muito é focar muito em detalhes antes de ter uma ideia concreta do todo. O que isso quer dizer? É muito comum que um iniciante comece a desenhar um olho e queira que aquele olho esteja perfeito, que cada cílio seja bonitinho e tal, e daí ele faz aquele olho perfeito e ele não consegue fazer o outro. Por quê? Porque toda a base do desenho não foi construída. Ele partiu muito rápido para fazer os detalhes. Então, como que você evita esse erro? Primeiro, e o que eu faço, é você não colocar detalhe até você ter uma estrutura bem feita. Então, quanto mais tempo você passar fazendo desenho sem colocar muito detalhe, sem renderizar muito, sem ter todo esse cuidado com o olho, nariz, boca, cabelo, mais fácil é você de corrigir seus erros à medida que você vai desenhando. É muito comum que na primeira vez que a gente faz o esboço, as proporções não estejam certas ou o ângulo não esteja muito certo. Mas se você fizer direto vários detalhes, por exemplo no olho, você fica com dó de apagar e começar de novo, e isso pode impedir você de fazer um desenho muito bom. Então a primeira dica é: sempre deixe o seu desenho o mais livre possível. Faça linhas bem leves. Eu gosto de fazer um começo meio geométrico, assim, em que tá tudo meio bem livre, assim, tá mais ou menos onde vai ser o olho, mais ou menos onde vai ter o nariz, mais ou menos onde vai ter a boca, mas eu não faço os detalhes da narina, não faço os detalhes do lábio, até eu ter certeza que o posicionamento geral da figura tá correto. O segundo erro muito comum que eu vejo é artistas iniciantes quererem partir para a finalização do desenho. Então, eu quero muito aprender a pintar aquarela, ou quero muito saber usar os marcadores, ou quero muito saber colorir minha figura, não importa qual a mídia, mas eu preciso saber finalizar o meu desenho. E tenho uma ansiedade muito grande em aprender isso. Só que o problema é que não importa se você sabe muito bem finalizar o desenho, se a base do desenho ainda não está bem construída. Então é parecido um pouco com o primeiro erro. Essa ansiedade de você chegar num resultado final concreto, bonito, acaba atrapalhando você de construir uma coisa bem mais detalhada, bem mais planejada e que está bem mais estruturada. Por quê? Se você fizer um desenho que não tem uma estrutura legal, que a parte de luz e sombra não conversa, você usando materiais, colocando aquarela por cima, colocando lápis de cor por cima, marcadores, o que seja, não vai consertar o fato de que a estrutura é ruim. Então, tenta ver com carinho essas etapas do processo que não são a finalização, que são a construção. Eu sei que pode parecer mais chato, mas eu garanto que o resultado no final vai ser muito melhor. Hoje eu faço muitos retratos em aquarela, mas pela maior parte da minha vida eu usei lápis grafite. E lápis grafite é uma coisa mais difícil de você finalizar, demora muito mais, etc. E você acaba tendo muito mais do desenho, que é o processo, E eu acho que isso ajuda muito a você conseguir ir enxergando ao longo do processo onde você está errando, fazendo ajustes, e no final você vai ter um aprendizado melhor. O terceiro erro, que é muito comum, é se preocupar demais com quais materiais você está usando. Então, eu acho muito engraçado, toda vez que eu vejo posts de artistas que eu gosto, a pergunta mais comum é: poxa, que caneta você está usando? Que tinta você está usando? Que pincel é esse? E em algum nível, tudo bem você ter curiosidade sobre os materiais e querer dicas de profissionais que você admira. Só que não são os materiais que fazem a arte. Como eu estava falando anteriormente, pela maior parte do tempo eu desenhei só com um lápis grafite e um papel sulfite. Coisas mais simples do mundo. Então, não importa, de novo, tanto o material que você usa quando você está começando, quando você está aprendendo a desenhar. O melhor é realmente você aprender a estrutura, aprender os fundamentos e depois se preocupar se você tem o melhor pincel, ou se você tem o melhor papel, se você tem a caneta que o seu ilustrador favorito usa. O quarto erro de iniciantes é não planejar o espaço que você vai usar dentro da sua composição.
Eu fazia isso demais. Eu começava a desenhar uma menina toda bonitinha, a roupinha dela e tal, e daí quando eu tava chegando no final eu percebia que a folha ia acabar antes de eu conseguir desenhar os pés dela. Então isso é muito comum, iniciantes não planejarem antes, né, quanto espaço eles vão precisar e o desenho acabar cortado. E, gente, é muito fácil remediar isso, tá? A primeira coisa que você faz é centralizar a sua figura na folha. Então, você pega a folha, você vê onde que é a metade horizontal, onde é a metade vertical, e daí você vê quanto espaço realmente você vai precisar. Por exemplo, se você vai desenhar uma figura inteira, a regrinha básica é que ela vai ter a altura de umas 8 cabeças. Então, você tenta sempre planejar qual que é o espaço da figura que você vai precisar, para que nenhum pé seja cortado, que nenhuma figura fique muito pendendo pro lado direito ou pro lado esquerdo. É só isso, gente. O quinto erro muito comum de iniciantes é não usar referências para desenho. Gente, ninguém aprende a desenhar sem observar o mundo real. Mesmo que você vá depois desenhar da sua imaginação, primeiro você aprende vendo referências. Por exemplo, se eu vou desenhar uma pessoa dormindo, eu tenho que ver várias fotos de pessoas dormindo para saber como eu vou desenhar uma pessoa dormindo. Se eu vou desenhar uma pessoa correndo, eu tenho que ver várias fotos de uma pessoa correndo para aprender a desenhar uma pessoa correndo. E isso serve para tudo. Se eu vou desenhar um sofá, se eu vou desenhar uma planta, se eu vou desenhar uma câmera. Mas você precisa primeiro ver como que as coisas funcionam no mundo real para você poder transformar isso num desenho. O sexto erro mais comum para iniciantes é copiar referências ou copiar outros artistas sem realmente absorver os conceitos, sem prestar atenção no que você está fazendo. Então uma coisa é você olhar, por exemplo, para um rosto e tentar só copiar aquilo no seu desenho, certo? Outra coisa é você ser intencional sobre o que você está fazendo. Quando você está desenhando o rosto e observando ele, pensar em como o rosto tem vários planos diferentes que refletem a luz de forma diferente. Pensar em qual que é a estrutura, né, do rosto, que tem um crânio por baixo, né, que, por exemplo, o olho não é uma coisa reta, é um globo. Esse tipo de trabalho intencional é o que vai fazer você realmente melhorar o seu desenho, porque daí você vai estar pensando sobre o que você está fazendo e não vai ser apenas uma cópia. O sétimo erro, e o mais comum que eu vejo não só em iniciantes, né, mas em todo mundo que desenha, é não praticar o suficiente. Gente, não adianta ficar vendo um monte de vídeo no YouTube, não adianta comprar todos os materiais. Se você não senta e desenha, você não vai melhorar. Então, o mais importante é que você tenha uma prática constante de desenho, para que você esteja sempre aprendendo e melhorando. É que nem praticar uma língua. Se você não vai na aula, se você não tenta ouvir outras coisas na outra língua, ou você não tenta se comunicar com as pessoas nessa outra língua, você não consegue ir lá aprender. Não importa se você tá lendo livro, entendeu? Você precisa realmente ter essa intenção de estudar e aprender e praticar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal que eu vou postar mais dicas sobre desenho e sobre aquarela. E eu vejo vocês no próximo vídeo.